Porque tanto o valor como a ciência e a educação são três dos elementos que constituem justamente a essência do conceito de capital. O conceito de capital é um conceito que evolui de um mero conceito matemático de cômputo per capita para um conceito que vai expressar uma relação social dentro de um sistema social. E todo sistema social, ou modo de produção social, que seria mais apropriado se conceituar, ele resulta da evolução, ou seja, do desenvolvimento de forças produtivas. Ao longo da história do homem, essas forças produtivas foram os instrumentos com os quais ele transformou a natureza no objeto do seu desejo. E de acordo com o sistema social implantado, esse modo de produzir e reproduzir o objeto do seu desejo, o objeto que é necessário à sua subsistência, ele vai tomar um conceito diferenciado. No caso do capitalismo, essas forças produtivas devem ser consideradas como forças produtivas capitalistas, porque é através delas que se produz e reproduz o sistema, o modo de produção e a essência desse sistema, que é o capital. E quais são essas forças produtivas? Em termos mais gerais, são duas: os meios de produção e a força de trabalho. A evolução ou desenvolvimento dessas forças produtivas dependem do tipo de sistema e de relações sociais que são vertebradas nesse sistema por aquilo que é o fundamento de cada sociedade. No caso da sociedade capitalista, o fundamento é o capital. E o fundamento do capital, como foi revelado na obra de Marx, é o valor. É o fundamento de tudo que se produz e reproduz na sociedade, a busca do valor. E a busca do valor é a busca da mais-valia. E quais são os elementos que entram cada vez mais nesse processo de produção do valor quando algum dos problemas ocorrem que não há essa evolução ou não há esse desenvolvimento das forças produtivas? Lança-se mão de dois elementos básicos. Cada vez mais usa-se a ciência, a tecnologia, como ferramenta, como instrumento capaz de fazer com que as forças produtivas, as máquinas, os meios de produção se desenvolvam. Do mesmo modo, a força produtiva do trabalho, ele cada vez mais precisa, essa força produtiva, precisa cada vez mais ser dirigida, organizada, preparada, instrumentalizada para poder produzir diante das novas tecnologias que são necessárias para esse desenvolvimento das forças produtivas. O que acontece que sistematicamente dentro do capitalismo é que a cada ciclo o desenvolvimento das forças produtivas exige um novo patamar de relações sociais, porque a cada ciclo de reprodução do capital, de acordo com o sistema existente, fundado na propriedade privada, e aí você tem dois sistemas que se estruturam no capitalismo e se complementam, que é a estrutura das relações sociais fundada no conceito de propriedade privada. Então, essa relação, ela basicamente superestrutura a infraestrutura dessa sociedade, que tem por base, ou seja, o sistema de produção da sociedade. Então, são dois elementos complementares. E mediando esses dois sistemas, ou seja,
o sistema de propriedade de relações sociais e o sistema de produção, ou seja, de relações econômicas, você tem a ciência e a tecnologia, né, e a educação como dois elementos fundamentais. Sem educação não tem ciência, sem ciência não tem educação. É uma relação que não se separa, ciência e educação. E ela entra como um instrumento mediatizador. Toda vez que há um empecilho do desenvolvimento das forças produtivas, você recorre à ciência e à educação, né, para poder superar as crises que vão existindo nesse desenvolvimento das forças produtivas. E o que significa o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo? Significa o desenvolvimento da acumulação de capital. Desenvolver forças produtivas é desenvolver a capacidade de produzir mais-valia, é desenvolver a capacidade de acumulação. E quando há qualquer problema que interpõe esse objetivo em que está estruturada a sociedade, chama-se em seu recurso, por um lado a ciência, por um lado a educação. E o que acontece com isso? A ciência cada vez mais deixa de servir a um propósito humano mais geral para servir ao propósito de quem? Do capital. E a educação? A educação, idem. Cada vez mais ela se estrutura para servir ao processo de produção do capital, a produção e a reprodução. Então, esses elementos são os elementos principais que hoje entram em crise.